trabalho que ela faz. A Sandra faz uns workshops, uns cursos com crianças e ela faz um trabalho impecável com isso. Queria que você contasse um pouco do seu trabalho, Sandra. Obrigada, Matheus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Né? Obrigada pela gentileza na sua apresentação. Mas o que eu faço, na verdade, como educadora, como professora, é aquilo que eu gostaria que fizessem pelas minhas filhas. Né? Quando eu olho para aquelas crianças que estão sob minha responsabilidade em 40, 50 minutos de aula que eu dou, eu visualizo ali o que eu queria que elas vivenciassem no mundo mais tarde. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, é difícil você, até fazer uma criança de 6, 7 anos, falar, né, empreendedorismo, né? E eu precisava decodificar isso de forma prática, de forma lúdica. Então, eu dei uma simplificada no vocabulário. Eu sou formada em administração, com pós em gestão, pós em comunicação, tanto no trabalho em comunicação digital, mas é muito inglês, não que isso não seja bom, isso é ótimo, né? É muito administrês, é muito empreendedorês, é muita coisa que a criança às vezes não capta. Então, a gente resolveu trabalhar de uma forma muito mais simples. E aí eu cheguei a um conceito de empreender que elas pudessem captar e praticar na vida, em casa, na escola, que é empreender, é construir caminhos para realizar algo. Tudo muito amplo, né? Mas esse algo pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser a tarefa de casa, pode ser um bolo de cenoura, o amigo conhece essa história do bolo de cenoura. Pode ser milhões de coisas em que ela consiga construir seu próprio caminho e realizar aquilo, e o efeito dessa realização fica guardado ali na lembrança por uma série de outras coisas, potencializando ainda outras para que elas possam realizar. Então, se eu estiver falando muito, vocês também vão me interrompendo, vão pontuando aí o que vocês acham. E assim, um exemplo muito claro disso é de uma turminha que a gente queria descobrir o sonho de cada um, o que cada um gostaria de realizar. E aí uns falavam, eu quero ser professora, eu quero ser isso, todos voltados para a área do desenvolvimento profissional. E aí a gente vai trazendo um pouco do desenvolvimento pessoal, porque empreender é um trabalho constante do seu pessoal, né? Para o desenvolvimento social, porque você trabalha com todas as pessoas e para as outras pessoas. E, por fim, o profissional. Então, está chegando o empreendedorismo de negócio mesmo, a gente passa por tanta coisa. E acabei, nessa brincadeira aí com as crianças, perguntando, um deles falou, meu sonho é aprender a fazer um bolo de cenoura. E todo mundo riu, né? É comer o bolo? Não, é aprender a fazer. Porque a minha mãe sai para trabalhar, eu fico com a minha avó, que é velhinha, não tem tempo, quando eu quero comer o bolo de cenoura, que é o bolo que eu mais gosto, não consigo comer. E eu quero poder comer o bolo de cenoura na hora que me der vontade. E aí a gente achou que um projeto incrível, todos se mobilizaram, todos reuniram receitas diferentes de bolo de cenoura, aquelas lógicas que não mexiam com fogão, né, com fogo em si, mas que pudesse usar um micro-ondas, talvez, enfim. De alguma forma nós conseguimos fazer com que aquele menino aprendesse o bolo de cenoura. Né? Ele aprendeu, ele fez na escola, ele comeu e hoje ele trabalha fazendo bolos. Assim, um menino de 7 ou 8 anos, né? Que se coloca num desafio da vida dele. O primeiro desafio foi comer o bolo de cenoura, aprender a fazer. Né? O segundo foi comer, porque podia não ficar gostoso. E depois ele levou aquele aprendizado para o resto da vida. Então é isso que a gente quer. Estou falando, não vou falando. Um método que, assim, eu tenho muita felicidade de falar, que desenvolvi junto com a coordenação da escola, a escola me deu a oportunidade de trabalhar, né, lá, e me ajudaram a desenvolver um método, se chama VER, vivenciar, empreender e realizar, só solidificando que o empreender é o caminho, né? E aí, no vivenciar, que é uma primeira etapa, a gente trabalha as competências socioemocionais, a gente trabalha a autorresponsabilização, suas desculpas não podem ser melhores do que as suas ações, né? Então, eles sujam, eles limpam, eles correm atrás ao pedir desculpa, descobrir por que pediram desculpas, saber que aquilo pode ser feito de uma outra forma.
Enfim, essa parte do vivenciar, né, é o desenvolvimento pessoal. E no empreender é o desenvolvimento social, porque eles precisam de parceiros, eles precisam dizer que isso aqui não está rolando, isso aqui eu estou mandando mal, eu preciso de alguém para me ensinar, precisam estar abertos a falar, mas também a escutar, né? Que a gente quer escutar todo mundo, e aí todo mundo fala, mas aí a gente precisa inverter, eu preciso escutar quem tem para me ensinar, quem tem para falar, não importa a idade que seja, não importa nenhuma outra condição, o que tiver para me dizer, eu vou abrir os meus ouvidos para escutar, porque eu vou aprender, gostando ou não do que eu ouvi. E aí essa parte do desenvolvimento social, enfim, outras variáveis também da sociedade, a gente trabalha nesse aspecto do aprender, né? O meio ambiente, enfim, a questão do governo, a questão do posicionamento. E aí, dentro desse modo de empreender, foi ideia de uns alunos, e a gente está escrevendo isso juntos, um livro chamado Eu Tô Aí, Faço Parte e Tenho Parte a Fazer. Então, assim, muito legal, crianças de 11, eu fico arrepiada, crianças de 11 anos que se colocam e dizem que, ó, eu tô aí, isso aqui é problema meu também, aquela torneira pingando, não importa de quem é a torneira, eu vou lá fechar, porque é problema meu, é água do planeta, enfim. E a última parte, que é só a comemoração, só a festa, que é o realizar, né? Às vezes umas frustraçõezinhas, porque não saiu como a gente esperava, mas aí a gente retoma o vivenciar. Por que não saiu? Onde eu poderia ter melhorado? Enfim, aí é uma espiral que... Eu acho que isso vai super de conta uma coisa que a gente vê muito hoje, cada vez mais no mercado. Os jovens eles não estão mais dispostos a trabalhar pelo sonho dos outros, trabalhar pelo sonho do meu chefe. Então, ou a empresa cria um propósito e alinha todas aquelas pessoas que conseguem ter aquele mesmo sonho, aí seja com propósito de longo prazo, eu quero mudar a vida das pessoas de alguma forma, e também propósito financeiro, de lucro e tudo mais. Ou esse jovem vai procurar alguma forma de se realizar. Então, cada vez mais a gente vê menos preocupação com a parte financeira, óbvio que as pessoas têm que se sustentar, mas o mais importante que a gente vê hoje nessa nova geração, eles querem propósito e eles não querem trabalhar pelo sonho dos outros, eles querem trabalhar pelo sonho deles. Se a empresa conseguir alinhar isso, fantástico, senão ele vai atrás de realizar o seu sonho, porque empreender hoje está cada vez mais fácil, está cada vez mais viável, a tecnologia democratiza muita coisa, permite que tudo seja mais simples. Né? Tem uma frase do Mark Twain, ele diz, os 2 dias mais importantes da nossa vida, né? Essa frase é maravilhosa, eu fico arrepiada de novo. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Né? E tem os porquês também, não precisa ser só um porquê, né? Assim, porquês, vários porquês na minha vida. Então, assim, é isso que você falou mesmo, esse propósito ele pode ser diferente em cada ambiente que você vive e dá um gás, né? Exatamente. É importante essa visão desse pontapé inicial, enquanto ela estava falando sobre esse método, né, B, ela ali estava falando identicamente o que você estava falando, ela estava repetindo o que você estava falando. Então você vê que as crianças elas pegam com muita facilidade toda essa metodologia. Né? E é importante também esse pontapé, porque a Vivian tem essa visão também de quando o jovem ele chega no ensino médio, o jovem ele chega no início ali sabendo o que ele vai ser, que é a área do ensino médio, no final do ensino fundamental. Infelizmente no Brasil ainda a gente não tem essa realidade dele saber o que é empreendedorismo, de saber quais aspectos ele tem que ter para se diferenciar no mercado. Né? Então eu queria que você desse uma visão um pouco de como esse jovem entra no ensino médio e como a gente fazia para trazer um pouco mais desses aspectos, né, dessas atitudes empreendedoras para esse jovem. Gente, bom dia. Ele está me colocando aqui numa situação bem complicada, que todo mundo está sabendo, vários estudos, né, são várias pesquisas que a gente tem no ensino médio um desafio enorme. Porque, como o Eduardo colocou, o que na verdade acontece no ensino médio hoje, principalmente na rede pública, mas é uma característica em geral. Tá? Mas eu posso falar assim, de perto da rede pública, é uma falta de propósito. É o que Cortella coloca. Se você tem um propósito, seja um bolo de cenoura, seja arrumar um quarto, seja arrumar um emprego melhor,
seja ajudar, contribuir em casa, você faz, você realiza, você arruma os meios, você não paralisa. Mas o que a gente visualiza na nossa rede além de todo esse caos que é falado, crise do governo, dificuldade de infra, além disso tudo, se nada disso estivesse acontecendo, mas o aluno chega para a gente com uma falta de propósito, sem saber, ele sabe o que ele quer para ele, mas ele não sabe como atingir. Tem aquele que não sabe o que ainda quer, tem alguns meios, mas não sabe como empreender. Não sabe a quem ouvir. Então, a gente está com um desafio, além das competências cognitivas, além de desenvolvê-las, a gente está com um desafio que você bem colocou, sabe? De ajudar a desenvolver e potencializar competências socioemocionais que são muito necessárias para ele buscar esse propósito, para ele encontrar esse propósito e desenvolver a sua carreira acadêmica, profissional, pessoal, a partir dele, para atingir esse propósito, para chegar lá. E a gente esbarrou numa situação que nem sempre nós somos educadores, nós sabemos, você já deve ter acontecido isso com vocês também, de ter um colega que queira o mesmo propósito que você, educador, que queira também desenvolver essas potencialidades do seu aluno, que queira, que tenha como propósito, na sua prática, não fazer somente o que é obrigatório, não somente o que é esperado quando você fez o concurso para entrar para a rede, quando você se colocou naquela escola. Então, assim, a gente precisa resgatar o propósito do aluno, mas primeiro do colega educador, do colega educador que está na gestão da escola, do colega educador que está na coordenação pedagógica, do colega educador que está lidando com o aluno na merenda, no portão, sabe? Quando a comunidade escolar se entender educadora e se entender dentro desse propósito, eu acho que a gente vai chegar mais próximo, né? Eu sou uma entusiasta da Júnior, Camila já deve ter passado isso para você, porque assim, quando eu cheguei na coordenação do ensino médio, eu vi de uma coordenação do fundamental que eu já trabalhava com a Júnior. Eu e Camila, a gente, junto com as meninas, com a Michelle, com a Gisele, na época do fundamental era a Andréia, a gente investiu no fundamental. E o programa que mais me chamou a atenção foi o Vantagens de Permanência na Escola. A gente pegava menino de 7º ano, justamente assim, que a gente tem a evasão gigantesca, eles desistem do fundamental, sabe? Eles saem, começam a fazer aquela entrada e saída na rede, e a gente mostrava para eles assim, por que é vantajoso, por que é interessante ele continuar na escola. Então ele via um propósito. Por que eu estou aqui? Por que é importante eu permanecer aqui? E a gente via que eles levavam isso para casa, porque eles, muito voltado para a educação financeira. Então, quando eles chegavam em casa, multiplicando todo aquele conhecimento, toda aquela prática, porque o legal é que aprender fazendo. Eles faziam na prática, eles provavam assim, como se eles fizessem um bolo de cenoura ali na hora, e era fácil reproduzir em casa. Esses meninos no fundamental, a gente fez um rastreio deles. Eles ficaram no primeiro ano do ensino médio, porque quando eles vencem o desafio de passar do 9º ano, eles param no primeiro ano. Isso é um grande incômodo que eu tenho. Por que o menino, ao chegar no primeiro ano, ele desiste? A gente está hoje com 38% de evasão escolar no primeiro ano. A gente está se perguntando por quê. Em todas as nossas propostas, em propostas de educação parcial, de educação integral, dentro da educação integral a gente tem várias propostas de empreendedorismo. Nós temos essa com a Júnior no ensino médio inovador, que a gente tem 27 escolas rodando no Rio de Janeiro, no ensino médio inovador. É uma matriz que trabalha tanto a parte cognitiva como a parte socioemocional. E dessas 27 escolas, 24 a gente colocou a trilha empreendedora. Eu estava comentando com a Camila, eu vou te entregar isso. A gente não tem essa evasão, porque eu acho que a gente mostra um propósito. A gente consegue desenvolver neles assim, por que eu estou aqui e o que eu vou fazer aqui? Como eu quero sair daqui?
sabe, desse ambiente. E a gente consegue fazer com esse programa também uma reflexão, um colega educador. Todos os nossos professores que participam da trilha empreendedora, eles multiplicam para as outras turmas que eles trabalham. Inconscientemente, conscientemente, a gente tenta fazer com que eles tenham essa intencionalidade. A gente fala, eu, Camila, as meninas, a gente sempre fala quando a gente vai fazer a formação deles, o material de vocês. Formalmente é para vocês usarem no ProM. Informalmente, formalmente, do jeito que vocês quiserem, apliquem nas outras. A gente, ano passado, fez também, vamos falar de ética no ensino normal, porque são os nossos futuros professores. Nossa, foi fantástico. A gente tem uma diretora em Campo Grande, Sara Kubitschek, que ela aplicou na escola inteira. Era para aplicar só nas turmas de ensino do curso normal. Ela aplicou na escola inteira. A escola inteira com clamor, falou, não, queremos. E ela continua, ela colocou no programa político, no programa político-pedagógico da escola, todo ano tem aquelas 2 etapas que é aplicável, vamos falar de ética na escola. Então, assim, eu vejo que a atitude empreendedora, a gente tem que plantar, assim, nas crianças, desde pequenininho. Se eu fosse secretária de educação, eu ia ser como, assim, eu ia pegar, chamar a Sami, vamos pensar, vamos implementar o ver na educação infantil, no ensino fundamental, e vamos, porque é preciso tanto para o aluno como para o educador. E eu falo educador aí, não só o professor, como eu falei para vocês, todos os educadores envolvidos nesse processo educativo. Não basta também só eu lá na sede, junto com a minha equipe, pensar, tentar plantar essa sementinha, se meus colegas na ponta não ficarem regando, não tratarem, sabe? Isso eu falo desde implementar com o olho brilhando para o aluno, porque isso também contagia. O que contagia as crianças da SAM? A vontade dela, o olho dela brilhando. O que contagia meus colegas regionais? A vontade com que eu falo com eles. Há pouco a gente teve uma sensibilização, eles falaram assim, nossa, dá vontade de sair fazendo um monte de coisa quando você fala. Porque eu tento fazer a minha parte, eu tento facilitar o máximo que eu posso. O que eu puder viabilizar, eu faço. Tenho minhas limitações, mas eu compartilho, eu interajo, eu peço ajuda, que também tem isso. O educador se vê numa ilha. Se você não tivesse parceria, se você não solicitasse, você não conseguiria andar. O educador se vê como um sabedor, pleno, único. E não é, nós não somos uma ilha. Nós precisamos de colaboração, nós precisamos de parceria. E o que mais me anima na Júlia é isso. Essa parceria que a gente vai sempre construindo, sonhando junto e tentando desenvolver. Exatamente.